Pessoal, hoje nós vamos estudar os sistemas não lineares. Bom, o que seria um sistema não linear? Seria um sistema da forma assim, ó, A, matriz A, né? X igual a B, certo? No entanto, a matriz A, ela é função do X, certo? Ou seja, ela é função da resposta, né? Isso indica que os coeficientes de A não são constantes, né? Eles variam com a própria solução, né? O que remete à ideia de algum método iterativo, né? Para a gente conseguir chegar na solução, certo? Por exemplo, imagine uma equação do tipo assim, duas equações do tipo x1, por exemplo, x1 ao quadrado mais 4x2 menos 8 igual a zero, certo? E uma outra equação, por exemplo, x1 ao cubo mais x2x1, né? Mais x2 igual a zero, por exemplo, né? Como que a gente poderia escrever esse sistema, né? Bom, eu teria que achar os valores de x1 e x2 que satisfazem ao mesmo tempo as duas equações, né? Se eu for escrever essas equações na forma matricial, eu posso fazer assim, ó. Eu tenho aqui a minha matriz A, aqui o meu vetor, solução, que seria as incógnitas que eu estou procurando, x1 e x2. E aqui o vetor do lado direito. Mesma coisa que no caso de um sistema linear, né? Mas nesse caso aqui a gente poderia escrever assim, ó, esse menos 8 passa para lá e fica 8. Né? Aqui não tem nenhum termo constante, aqui fica zero. Bom, como é que eu vou escrever aqui? x1, esse termo aqui, ó, ficaria x1. x1 vezes x1, x1 ao quadrado. Né? Esse termo aqui ficaria 4. Então, x1 vezes x1, x1 ao quadrado. 4 vezes x2, 4x2, né? Igual a 8. Né? Isso. A linha de baixo, como é que a gente faria? Aqui, eu teria x1 ao quadrado, né? E esse termo aqui, se eu colocar o x2 em evidência, eu fico 1 mais x1, né? Então, eu poderia ter aqui nesse termo aqui, ó, 1 mais x1. Então, x1 vezes x1 ao quadrado, x1 ao cubo. x2 vezes esse termo aqui dá x2 mais x1 vezes x2, igual a 0. Note que a matriz A não é constante, né? Ela é função do x1 e do x2, certo? O que normalmente se faz nesse caso é partir de uma solução inicial, ou de uma aproximação inicial, e buscar iterativamente a solução do sistema, certo? Muitos sistemas físicos são não lineares, certo? Por exemplo, no caso do eletromagnetismo, se a gente for resolver um problema de circuitos magnéticos, por exemplo, né, eu posso ter
uma matriz, vamos supor que a solução seja do campo H, né? Eu teria aqui uma matriz A, que seria uma função de H, um vetorzinho H. E aqui eu tenho a solução H. Conforme o campo magnético varia a permeabilidade do meio. E na matriz A vai aparecer a permeabilidade que é função do campo, né? Então, remete a um problema não linear também, né? Note que se aqui os coeficientes fossem constantes, eu teria um sistema linear tradicional, que eu poderia resolver com os métodos já estudados. Eliminação de Gauss, por exemplo, Gauss-Seidel, né? Entre outros métodos que existem para resolver sistemas lineares, né? Então, no caso de sistemas não lineares, normalmente a solução é iterativa, né? Nós precisamos de uma aproximação inicial para poder achar a solução, certo? Dois métodos que se usam muito para sistemas não lineares é o método das substituições sucessivas, também chamado algumas vezes de método das aproximações sucessivas. É um método que, na verdade, é inspirado no método de Gauss-Seidel, só que para sistemas não lineares, então muito semelhante. Tá bom? Bom, vamos começar então pelo método, já que o método para resolver sistemas não lineares, né? Não dá para a gente usar, por exemplo, eliminação de Gauss e mesmo Gauss-Seidel tradicional, né? Tem que fazer uma certa adaptação, certo? No Gauss-Seidel, né? Eliminação de Gauss não dá para usar. Então a gente vai usar aqui, vamos aprender a estudar aqui dois métodos, o método das aproximações sucessivas ou substituições sucessivas e o método Newton-Raphson, que a gente já estudou para uma equação só, né? A gente vai generalizar para N equações, né? Um sistema de equações não lineares, né? Bom, no caso do método das substituições sucessivas, a gente vai começar então por ele. Eu vou fazer um exemplo para a gente estudar, mas antes disso, então, nós estaríamos aqui no capítulo 4, né? E o nosso método agora seria o método das substituições sucessivas. Método das substituições sucessivas. Certo? Bom, no caso de a gente ter uma equação só, né? A ideia é a mesma do método das substituições sucessivas, só que a gente chama de método de ponto fixo, tá? No caso de uma única equação, tá? Então, para uma equação, que é exatamente o caso de uma equação não linear que a gente já estudou, o método de Newton, o método da posição falsa, o método da bisseção. Também poderíamos ter usado, eu não passei para vocês ali naquela aula, mas aí estou aproveitando para passar agora nesse caso. A gente poderia ter usado o método que chama método ponto fixo. Nada mais é do que o método das substituições sucessivas, só que para uma única equação. Então eu vou passar primeiro, para vocês entenderem bem o método das substituições sucessivas, eu vou passar para uma equação primeiro, certo? Um exemplo, depois eu generalizo, tá? Para uma equação, ele é também chamado, tá, de método do ponto fixo, quando é uma equação só, certo? A ideia é o seguinte, normalmente a gente tem uma função f de x igual a zero. Então o objetivo qual é? O objetivo é achar valores de x, né, que anulem essa função, né? Então a gente escreve a equação não linear que a gente tem igual a zero, e faz essa expressão igual à função e tenta achar o zero da função, né? Método de Newton, método da abscissão, etc, né?
ponto que a função f de x ou y cota o eixo y igual a 0. Né? Quais os valores de x para o qual a função é nula. Né? O método ponto fixo ele consiste em se escrever essa expressão da forma x igual a um g de x. Certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, bom, e daí como é que a gente faz iterativamente? Eu faço o seguinte, eu faço x de mais 1, depois que eu escrevi nessa forma x igual a g de x, eu faço x de mais 1 é igual ao g de x de i. Certo? Então, nesse caso aqui do exemplo, né, nesse caso do exemplo aqui, se a gente for usar o método ponto fixo, né, que é o método das substituições sucessivas, né, para uma única equação, né, eu vou fazer o seguinte, eu tenho a função aqui, ó, f de x é igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Né? Eu quero que ela seja nula. Certo? Bom, a ideia aqui, pessoal, é isolar, né, isolar essa função. Né? Isolar a variável x. Certo? Note que aqui a gente pode ter várias maneiras de isolar. Por exemplo, eu posso isolar o x aqui, ó, nesse termo menos 9x. Posso isolar o x aqui também. Certo? Vamos começar fazendo o seguinte. Isolando o x nessa expressão aqui, ó, nesse termo, menos 9x, certo? Vamos fazer assim, ó, x igual, para escrever na forma x igual a g de x, certo? Do nosso exemplo. Então, esse aqui seria o nosso exemplo, né? Que a função está ali do lado, inclusive a curva, né? A gente já usou essa expressão aí com os outros métodos para achar. Em geral, a gente achou essa raiz aqui com os outros métodos, né? De equações não lineares, né? Vamos supor que eu escreva, então, essa expressão agora na forma x igual a g de x. Vamos fazer uma primeira tentativa. Vou fazer assim, ó, x igual. Passo 9x para lá, então fica x ao cubo mais 3 dividido por 9. Certo? Então, note, essa expressão aqui é a minha função g de x. Né? Então, simplesmente, a minha função, eu quero descobrir o valor de x, né? A minha expressão é essa daqui, minha função. Qual o valor de x que anula, né? Eu resolvi isolar o x aqui. Isolei dessa maneira. Né? Passei menos 9x para lá e dividi por 9. Certo? Bom, agora vamos fazer o procedimento iterativo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir de uma aproximação inicial. X igual a 4. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a iteração 1. Né? Usando essa ideia aqui, ó. Né? Certo? Então, eu faço o seguinte, x da iteração 1 vai ser igual. Qual o x que eu vou colocar aqui? O x da iteração 1, que seria x na 1 aqui, né? Então, aqui o i seria 0, né? x1 e aqui o x0, que seria a condição inicial, certo? Que é 4, né? Então, qual o x que eu coloco? Eu coloco com o x anterior, que é justamente a condição inicial que eu supus, que é 4.
Então fica 4 ao cubo mais 3 sobre 9. Né? E daí eu acho o valor do x. Claro que eu estou usando aqui uma aproximação inicial para o x na função g de x. Né? E com essa estimativa da função de g de x, eu avalio novamente o próprio x, já que eu escrevi a função na forma x igual a g de x. Né? Então, se eu resolver isso aqui, nesse caso aqui, eu vou achar o x igual a 7,44. Certo? Note que a raiz aqui, aparentemente a gente partiu de 4, a raiz teria que ser aqui em torno de 2 e alguma coisa. Certo? Na verdade, a raiz exata aqui, pessoal, a raiz exata, nesse ponto aqui, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta, nesse ponto aqui, né? A raiz exata, o xr, né? O valor do x que resolve a equação, ou seja, a raiz, nesse caso, é 2,8169. Note que eu parti de um valor 4, né, e ele está aumentando o valor. Nitidamente tem uma tendência aqui de divergência. A gente não conseguiu chegar em resultado, em resultado real da raiz. Né? Como que eu calcularia o erro aqui? Ó? O erro percentual, eu calcularia assim, ó, o x e mais 1, na verdade, né, que seria esse agora, x de 1, a interação 1, menos o x da anterior, que é 0, sobre o x dessa iteração, que é 1, né, vezes 100. Certo? Nesse caso aqui, calculando o erro, eu vou ter o módulo, né, de 7,44 menos 4 sobre 7,44 vezes 100. O erro percentual aqui nesse caso dá 46,27%. Certo? Bom, vamos fazer agora a iteração 2. A gente já viu que ele está com a tendência de divergir, mas vamos fazer mais uma aqui para ver o que acontece, certo? X igual. Bom, eu vou usar a expressão, só que agora o x da iteração anterior, eu acabei de descobrir aqui, é 7,44. Então vai ficar 7,44 ao cubo mais 3 sobre 9. Né? Então, com o g de x da iteração anterior, eu descubro o x dessa iteração. E aí, resolvendo isso aqui, vai dar 46,17. Né? E calculando o erro, eu tenho 46,17, que é da iteração atual, menos 7,44 da anterior, sobre 46,17 vezes 100. E isso aqui vai dar um erro de 83,88%. Bom, o que é que aconteceu aqui, pessoal? A gente viu que o erro está aumentando, né? O erro está aumentando, passou de 40% para 80%, e realmente o sistema está divergindo. Note que, como nesse caso a gente sabe o valor da raiz exata aqui, né? Essa raiz, a gente estaria na proximidade dela com o valor 4, e ele, em vez de se aproximar, está se afastando da raiz. Já foi para 7, depois para 46, né? Então, divergiu, né? Não convergiu, o sistema não convergiu, ou o método não convergiu. Certo? Então a gente tem que desistir. Bom, eu posso então fazer o seguinte, pessoal, eu posso tentar escrever essa equação de uma outra maneira, tá? Para ver se a gente chega na convergência.
Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer escrever, porque eu posso isolar o g de x, aqui eu isolei o x e passei o cubo para o outro lado, tá vendo? Sempre que eu faço esse tipo de operação, é comum que não haja divergência. O ideal é que eu isole as variáveis de tal forma que eu fique com uma raiz aqui, raiz quadrada ou raiz cúbica, certo? Tanto no caso do sistema com uma única equação, que é esse aqui, que seria o método ponto fixo, como quando a gente tiver várias equações ao mesmo tempo, né? Então, eu vou reescrever essa equação, né, na forma x igual a g de x, só que em vez de isolar o x nesse termo aqui, de primeira ordem, eu vou isolar o x no termo cúbico, certo? Nesse termo aqui, ó, tá? Então, vamos só passar essa equação aqui para lá, né? A gente sabe que a aproximação inicial é 4, então, opa, deixa eu isolar, deixa eu escolher aqui. Agora sim, vamos lá, deve funcionar. Deu. Então a função está aí. Vamos agora tentar achar a solução escrevendo uma aproximação inicial, né? X igual a 4. Então i igual a 0 seria o x0, né? Igual a 4. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever na forma x igual ao g de x, né? Usar o método ponto fixo ou substituições sucessivas para uma equação, isolando o x nesse termo cúbico aqui. Então vai ficar assim, ó, x igual, eu passo para lá, né? Vai ficar 9x menos 3 raiz cúbica, né? Elevado a 1/3. Aqui, certo? Então, eu isolei o meu x, né, pessoal? Então, note que agora a minha função g de x é essa daqui, ó. Tá? Bom, vamos fazer aqui do lado a iteração 1. Então, eu vou fazer assim, ó, x igual a 9 vezes 4 menos 3, tudo isso raiz cúbica, elevado a 1/3. E eu chego x igual a 3,275. Certo? Bom, se eu for calcular o erro aqui nesse caso, o valor obtido nessa iteração menos o da iteração anterior, que seria a condição inicial, sobre o dessa iteração. Né? Deu um erro de 24 vezes 100, 24,70. Certo? Bom, vamos agora para a iteração 2. Note que agora, pessoal, ele saiu de 4 e foi para 3.2. Se a gente olhar, ó, de 4 foi para 3.2. Ele está se aproximando da raiz, tá vendo? Provável que nesse caso haja convergência. Então, x igual a 9x da iteração anterior, que é 3.2.
275 menos 3 raiz cúbica. Nesse caso aqui, a gente encontra 2,9575 e o erro percentual 2,9575 menos 3,2075, que foi da interação anterior, dividido pelo atual, vezes 100. O erro aqui já baixou para 8,45. Certo? Então, vamos fazer agora a iteração, mais uma iteração. Note que o erro está baixando, 24, 8, né? E ele está aproximando cada vez mais da raiz, que é 2,8169. Então, iteração 3. X igual a 9 vezes o x do anterior, que é 2,9575 menos 3 raiz cúbica. Resolvendo isso aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, resolvendo. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, vou colocar na calculadora aqui. Vezes 2,9575 menos 3 elevado a 2,86 81 82 86 82, certo? Vocês notem que ele está indo para convergência, né, pessoal? Ele saiu de 3,2, foi para 2,95, 2,86. Se a gente fizesse mais algumas iterações, tá? Na quinta iteração, a gente chegaria no valor de x igual a 2,8243 com erro de 0,43%. Se a gente considerar o erro percentual de 1%, né, como critério de parada, a gente já chega num valor bem próximo da raiz. Note que a raiz é exata, a gente viu 2,8169, né? E aqui ele já chegou em 2,8243, né? Já um valor cada vez mais próximo, né, pessoal? Isso é de 3,2 para 2,95, né? 2,86 e agora 2,82, cada vez mais se aproximando da raiz, que é 2,8169, certo? Então, é importante que a gente tente isolar a maneira como se isola a equação, como que a gente avalia, como a gente escreve g de x, vai influenciar totalmente na convergência, certo? Nesse caso aqui, seria possível ainda uma outra forma, que até converge um pouco mais rápido que nesse caso,
que seria fazer o seguinte, seria possível, tá? Uma outra forma de isolar a função seria fazer o seguinte, deixar o x ao quadrado desse lado, passar para lá 9x menos 3, certo? Então, 9x passa para lá, menos 3. Aqui eu deixo x ao cubo, eu faço x ao quadrado vezes x e passo para cá dividindo por x. Certo? É uma possibilidade também. E daí, como é que eu faço aqui? Eu faço a raiz quadrada, né, de 9x menos 3 sobre x. Né? Note que aqui foi uma outra maneira de eu escrever x igual a g de x. Né? Dessa forma aqui, a convergência também. O que normalmente eu não posso fazer, que normalmente não converge, é deixar na função g de x termos com a potência elevada aqui muito alta. Por exemplo, ao quadrado, ao cubo, eu tenho que tentar evitar isso, que a tendência é não convergir. Foi o que aconteceu na primeira escolha que a gente fez, né? A gente isolou esse x aqui e deixou do outro lado da equação ao cubo, tá vendo? Acabou não convergindo. Beleza? Bom, então, como a gente estava falando aqui no começo, chama método das substituições sucessivas, né? Que para uma equação só é chamado método ponto fixo. Tá? No caso de se ter várias equações, como é que fica, né? Então, vamos escrever aqui, pessoal. Método, na forma geral, né? Método das substituições sucessivas ou da substituição sucessiva, tá? Das substituições sucessivas. Tá? Então a ideia desse método, um pouquinho para lá, vamos dar uma ajeitada aqui nisso aqui. A ideia desse método é o seguinte, eu tenho um conjunto de funções não lineares, como a gente viu no começo, né? Por exemplo, essas duas equações aqui, ó, né? Eu tenho um conjunto de duas funções, né? Com as variáveis x1 e x2, né? Não lineares, né? A não linearidade aqui é por causa do expoente, mas não necessariamente eu preciso ter um expoente aqui. Basta que a função, que a matriz A seja a função da solução, né? Por exemplo, poderia ter, bom, aqui tem o caso do produto, mas poderia ter também algum coeficiente aqui dentro dessa matriz que dependa do valor da solução, como é o caso, por exemplo, do campo magnético num sistema não linear, certo? Ou, por exemplo, num circuito elétrico em que a corrente é a solução e o resistor varia com a corrente, que aumentando a corrente aumenta a temperatura. Normalmente a gente considera que o resistor ele é fixo, mas se a corrente aumentar no resistor, ele vai aumentar um pouco o valor do resistor, né? Isso faz com que, quando eu resolvo o circuito, nas equações, na matriz, né, do sistema, eu tenha um resistor que varie com a corrente. A solução é a corrente, né? Que caracteriza um sistema não linear, né? Então, vários casos nos problemas físicos reais, né, de engenharia, os sistemas são lineares. Em geral, eles são não lineares, né? Então, a ideia aqui seria reescrever esse sistema na forma x igual a g de x, só que aqui eu tenho várias funções. Eu tenho a função f1 e aqui a função f2, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho a função f1, certo? Vamos supor, de mais de uma variável x1, x2, xn igual a zero. Né? Eu tenho a função f2, é uma função de x1, x2, até xn igual a zero. Né? Até a função fn, de x1,
x2, xn igual a 0. Né? A ideia é eu fazer o seguinte, eu escrever o x1, né, como uma g de x1, porque o x1 pode aparecer aqui do lado direito também, já que a função é não linear, x1, x2, né, xn. Né? Eu posso escrever daí, aqui seria um g1, né? E o x2 vai ser um g2. Eu reescrevo a função f2 na forma isolo x2, né? E o que fica do outro lado eu chamo de g2. g2 de x1, x2, xn, né? Até isolar a variável xn na enésima equação, né? Vai ser um gn de x1, x2, xn, certo? Nesse caso, pessoal, assim como no método de Gauss-Seidel para sistemas lineares, assim que eu calculei o valor do x1, eu já uso esse valor de x1 para avaliar a função g2 para calcular o x2. E assim que eu calcular o x2, eu vou usar ele na função g3, que não está aqui, né? Para calcular o g3, certo? E assim por diante, né? Então, assim que eu calculo, que eu resolvo uma equação, eu já vou usando esse valor para avaliar a próxima função. Tá? Aqui até ficaria melhor, ó, se a gente colocasse, eu vou colocar aqui mais uma expressão aqui. Né? Vou botar o G3 aqui para ficar mais claro. Tá? Aqui a gente pode apagar esse aqui, ó. Né? Então, vou colocar uma funçãozinha a mais aqui, acho que fica mais claro. Ó. Então aqui, ó, f3 de x1, x2, x3, x4, né, até xn igual a 0. E aqui eu tenho, né, até a fn. Então, eu pego o f3 e faço um x3 igual, né, isolo o x na função f3, o g3 de x1, vírgula, x2 e assim por diante, né? xn. Então, eu calculo x1 com a função g1, que eu obtive isolando o x na função f1. Esse valor de x1 eu já uso no valor de g2, que eu obtive isolando o x2 na função f2. Né? Então, eu isolo x1 na primeira equação, x2 na segunda equação, x3 na terceira equação, xn na enésima equação. Como eu fazia já no sistema linear, para Gauss-Seidel. Né? Eu não preciso esperar a iteração terminar para avaliar, usar aquele valor que eu acabei de calcular, certo? Então eu vou calculando e já vou utilizando esse valor mesmo dentro da própria iteração. Aqui no caso do método das substituições sucessivas para sistemas não lineares, a gente tem que tomar o cuidado que a gente tomou nesse exemplo que a gente fez agora. Em geral, é melhor quando tem funções polinomiais, né? Em geral, converge melhor se a gente isolar o x na forma de uma raiz, né? Fazer a função g na forma de uma raiz, né? Quadrada, cúbica, né? Ou de ordem mais elevada, do que colocar funções polinomiais ali que a função tende a aumentar e o sistema tende a divergir. Né? Isso, claro, vai depender muito do tipo de função. Muitas vezes também a gente inverte a ordem das equações para o sistema poder convergir. Né? Então, como eu posso chamar o f2 de f1, f1 de f2. Daí eu isolo o x1 em f2. Né? Pode ser melhor do que isolar em f1. Então, eu numero ou inverto a ordem das equações para o sistema poder convergir. Então,
tem às vezes essa dificuldade no método de substituições sucessivas de sistemas não lineares, né? Tem várias maneiras de a gente isolar a equação, não é como no método de Gauss-Seidel, que é sempre igual a maneira de isolar, né? Passa para o outro lado dos termos fora da diagonal, né? Diminui do termo do lado direito lá e depois divide pelo termo da diagonal. Não, aqui existem várias maneiras de a gente isolar as equações, certo? Só como exemplo, vamos usar esse caso lá do começo que a gente viu, sistema não linear, esse caso aqui. Se a gente fosse isolar, né, esse sisteminha aqui, então a gente acabou de ver, vamos então tentar fazer isso, desculpem, bom, aqui mesmo, né? Eu vou tentar fazer o seguinte, vou criar uma nova layer aqui. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, nesse caso aqui, como que poderia ser, né? As minhas funções g, certo? Poderia fazer assim, ó. Poderia, por exemplo, uma das soluções, né? Seria fazer o x1 igual, passa para lá, vai ficar 8 menos 4x2, né? Então, o 8 passa para lá, menos 4x2, raiz quadrada. Certo? Nessa segunda, aqui eu teria o f1, né? E aqui eu teria o f2. O f1 de x1 e x2 e o f2 de x1 e x2. Aqui sim o sistema com duas equações, né? Agora, na segunda equação, eu tenho que isolar o x2, né? Por exemplo, poderia fazer x2 igual a menos x1, x2, passando esse termo para o outro lado, menos x1 ao cubo. Né? Seria uma possibilidade. Então, aqui eu teria x1 igual a um g1, né? De x1 e x2. E aqui eu teria um x2 igual a um g2 de x1 e x2. Certo? Bom, note que nesse caso aqui, eu passei esse x1 ao cubo para o outro lado. Aqui, ó. Isso tem uma tendência para não convergir, provavelmente. Certo? Talvez fosse melhor, nesse caso, eu inverter as equações, isolar o x1, fazer uma raiz cúbica aqui do x1, passar esse x1 lá para o outro lado, esse termo, e aí o x2 teria um x1 ao quadrado, né? Mas o x1 ao quadrado teria uma tendência menor para divergir do que ao cubo. Vai depender muito do sistema, tá, pessoal? Isso aqui seria uma possibilidade, né? Uma possibilidade de a gente isolar essas equações que eu dei como exemplo, certo? Então, eu isolo x1 na primeira equação, x2 na segunda equação, né? Sempre na forma x igual a um g de x, certo? E depois eu vou usando o método iterativamente até chegar na solução. Então, na próxima videoaula, a gente vai fazer um exemplo desse tipo, certo, pessoal? Duas equações não lineares e a gente vai tentar encontrar a solução através do método das substituições sucessivas. Obrigado, pessoal.